mesmo. E esse tipo de espírito, ele conversa com o criminoso, com o endurecido, ou seja, ele conversa com os piores tipos de espíritos nas piores situações. E mesmo nessas piores situações, a gente vê que não é como essas obras descreveram. E tem uma outra coisa interessante dessa distorção que foi feita, né? Eu falei ali do exemplo de tratar de céu e inferno novamente, sendo que é justamente o que o Espiritismo veio acabar. E vocês podem observar que nessas obras mediúnicas, a mãe delas é o nosso lar, né? Eu costumo dizer que nosso lar é a caixa de Pandora do movimento espírita brasileiro, né? Ela abriu para todo o resto que veio depois. Pega, por exemplo, a obra Nosso Lar. Vocês percebem que a conotação que ela dá é de que a centralidade a preocupação principal ali, o enfoque maior da história é a vida na Terra. Porque o mundo espiritual é como se fosse um segundo ato, mas que é simplesmente uma continuação da vida na Terra e já uma preparação para voltar para a Terra. Não é como diz as obras de Kardec, o contrário. O mundo espiritual é mais importante. O mundo espiritual é o mundo primitivo, normal, é a vida real do espírito. Esse é outro ponto interessante que essas obras de Sorceiro, essas obras levaram a Terra e o mundo material para o mundo espiritual. Elas tanto valorizam o mundo material que elas levaram o mundo material para o mundo espiritual nessas obras. Então não há essa libertação que o item 5 está colocando nessas obras que vieram depois. Porque eles levaram. É o que muito bem o Cosme chama, né? O Cosme Massi chama de materialismo sofisticado. Essas obras, tipo a do André Luiz, elas são materialismo sofisticado, porque eu materializei o mundo espiritual. Eu levei para lá o que tem aqui, né? É como se fosse também uma espécie de catolicismo modificado, sofisticado, né? A ideia do André Luiz, ela é muito mais próximo do catolicismo com algumas mudanças do que com uma proposta nova como a do espiritismo. Então, é por isso que como esse tema, quando ele fala ali da morte, e ele já coloca como uma libertação, e coloca como os espíritos livres, percorrendo o espaço com a rapidez do pensamento, então não há locais, não há limitações materiais no mesmo sentido que aqui, a gente vê a diferença, né? E muitas vezes as pessoas não veem. Inclusive, essa é uma pergunta, né? Tem algumas perguntas, né, Eric? Tem uma pergunta muito dentro dessa linha do que a gente está tratando. Exatamente, tem uma pergunta aqui da Lígia e outra do Alex, né? Pela ordem, a Lígia pergunta aqui, por que todos esses anos o movimento espírita nos incutiu essas ideias? Hoje vejo essa ideia confusa, mas por que espíritas como meu pai, que era estudioso, inteligente, questionador, e aceitou? Enfim, não sei, a José ou o Michel quer responder? Bom, posso ir? Pergunta da minha mãe. Vai dar conflito de interesse eu responder aí, mas vou tentar. Inclusive, ela menciona meu avô, né? Meu avô é uma figura curiosa, porque já comentei até com vocês aqui em off sobre alguns artigos que ele escreveu nos anos 60. O primeiro artigo era intitulado Quando Discordamos de André Luiz, isso em 63, né? Ele discorda sobre um ponto lá sobre a guerra, não tem nada a ver com essa questão do mundo espiritual, né? Que inclusive é um princípio que está lá no livro Conduta Espírita do André Luiz, ele discorda sobre isso. Mas, de fato, bom, minha mãe está dizendo que ele concordar, que ele até meu avô caiu nesse erro, né, de aceitar esses sistemas do André Luiz, sendo que ele mesmo estudava Kardec, conhecia a obra de Kardec. Olha, é difícil responder essa pergunta. Eu sempre me faço essa pergunta.
como é que esses espíritos conseguiram fazer com que pessoas inteligentes, com boa formação, não percebessem os absurdos dessas teorias. Eu tenho muita dificuldade de responder. Eu conheço pessoas com formação excelente, pessoas inteligentíssimas, que admiram Kardec e também aceitam esses sistemas aí do André Luiz, etc. Tem um amigo que fez mestrado em Hegel. Hegel é um dos filósofos mais difíceis da história da filosofia. Você lê um parágrafo, você não entende nada. O cara é especialista em Hegel. E aí a pessoa concilia os dois, Kardec e André Luiz. Não sei. Olha, eu conheci um casal de médicos que estudaram espiritismo a vida inteira, conheciam a obra de Kardec do começo ao fim. E aceitavam aquela ideia esdrúxula do estetoscópio, não, né? Do psicoscópio, daquele livro Mecanismo de Mediunidade. É óbvio que o André Luiz só mudou o nome. Ele tá na cabeça dele é o estetoscópio, porque ele era médico. É óbvio que ele só mudou o nome. Só não vê quem está muito iludido. Então, assim, o fato é, eles conseguiram iludir, conseguiram enganar um monte de gente. Esse é o fato. Eles conseguiram enganar milhões de pessoas por 100 anos. Como conseguiram isso? Não são espíritos bobos, é preciso muita habilidade para fazer isso. É difícil entender, é difícil compreender, não é fácil não, mas não sei, eu não sei responder. É uma coisa tão absurda, que a gente fica com dificuldade de responder. Se vocês quiserem tentar, me ajuda aí, eu não sei. Envolve muita coisa, envolve autoridade, envolve a pessoa. A figura do Chico Xavier foi muito proeminente no século XX. Ela exerceu autoridade. Envolve uma questão social, ou seja, você participa de um grupo, a sua tendência é aderir às ideias daquele grupo, é não ir contra as ideias, porque você precisa tá dentro de um grupo, entende? Então tem várias questões, tem uma questão afetiva, ou seja, a minha avó leu aquele livro, gostava, daí a pessoa não abre mão, porque tem uma questão de identidade, porque a pessoa se faz ser humano, se faz espírita dentro daquele histórico, e de repente abrir mão de uma crença estabelecida há décadas, não é fácil. Então, assim, uma série de coisas tiveram questões políticas, aí a gente já entra em instituições que se mantêm financeiramente com a venda dessas obras, é uma disputa de poder. Só quem é muito ingênuo pensa que o espiritismo é uma coisa limpinha e que não tem disputa de poder, interesse financeiro por trás de tudo isso. A gente precisa ser muito ingênuo para achar isso. Eu mesmo já fui, viu? Não estou me isentando, não. Já assumi André Luiz como verdade, já fui ingênuo de achar que o espiritismo é só arco-íris e pétalas de rosa. Mas não é, a verdade é que não é. Quem conhece, quem com vocês aí conhece até mais que eu, Michel, acho que mais do que nós dois, conhece bastidores do movimento espírita, vai ver que a coisa não é assim. Então, não é fácil de responder essa pergunta, não. Acho que são muitos fatores. O Eric conhece a questão histórica do espiritismo, né? Pode trazer também esses elementos aí. Eu acho que tem a questão do realmente o espírito, além de todas as questões, né, culturais, sociais, né, o espírito pseudo-sábio ele é realmente muito inteligente, né, na forma de fascinar, né, nenhum. Então, se você pegar a obra do Emmanuel, de André Luiz, e comparar com o capítulo da Escala Espírita sobre os pseudo-sábios e sobre a fascinação, bate direitinho tudo que o pseudo-sábio e o fascinador faz, também você vai encontrar Emmanuel, enfim. Então,
é aquela mesma coisa, né? Você, por exemplo,